Ora viva, estamos ao vivo, e eu já começo agradecendo pelo carinho da vossa audiência. Eu sou o Cianuque Monteiro e vocês são sempre bem-vindos aqui ao canal Teólogo Cianuque Monteiro. Eu não estou sozinho, estou com o engenheiro, estou com o teólogo, estou com o apologeta, estou com o meu amigo Hugo Jordão, a quem eu saúdo com a bendita paz do Senhor Jesus. Ora viva, saudações bem aceites e devolvidas, Pastor Cianuque Monteiro. É uma bênção, uma honra, um privilégio, uma graça estar contigo e estar com essa linda audiência aqui do teólogo Cianuque Monteiro. Boa, boa. A todos vocês que estão aí do outro lado, eu já recebi uma mensagem aqui, pessoal, cobrar, como estamos à espera do live. Olha aí, o Conde, já chegamos, seja bem-vindo. Partilhe, você que está chegando, partilhe, mencione. Todos que são cristãos devem ser mencionados aqui. Partilhe, comenta, mencione, envie estrelas, vai enviando estrelas e você vai impulsionando o nosso live e permitindo com que mais pessoas sejam edificados com esse ensinamento, esse estudo e essa apologia do dia de hoje. Bem, eu quero começar aqui lendo um trecho da Sagrada Escritura, que é o Salmo 69, verso 10. Salmo 69, verso 10 diz que o zelo da tua casa me consome, as ofensas dos que te insultam caíram sobre mim. E quando acontece o episódio que Jesus entra em Jerusalém e em seguida ele vai para o templo, Jesus praticamente pega o chicote e começa a expulsar os vendedores, os cambistas, aqueles que estavam a fazer da casa de oração covil de ladrões, e os autores dos sinóticos, ou seja, dos evangelhos que têm praticamente a mesma abordagem, Mateus, Marcos e Lucas, dizem que esse ato de Jesus, na verdade, foi um cumprimento da profecia do salmista. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito. O zelo da tua casa me consome, as ofensas dos que te insultam caíram sobre mim. Eu vou passar a palavra ao exegeta, ao meu amigo Hugo Jordão, para explicar para você que não sabe o que é zelo e por que o zelo da casa do Senhor consumiu tanto o escritor do Antigo Testamento como a Cristo. E será que é este zelo que tem consumido os apologetas do dia de hoje, que refutam as brincadeiras que acontecem nas igrejas em Angola? Hugo Jordão, a palavra é consigo, eu vou aqui partilhar. Precisamos ter um bocadinho de noção sobre o que era aquele lugar, o que aquele lugar representava, o que era aquele cenário em que Jesus se encontrava, não é? A Bíblia fala que o Senhor falou a Moisés para que construísse para ele um santuário. Era um santuário móvel, era na verdade uma tenda móvel. Chamamos essa tenda móvel de tabernáculo. Era um templo móvel. O povo de Israel estava em peregrinação pelo deserto e o Senhor ordenara então que fosse construído, fosse levantado um tabernáculo. Esse tabernáculo seria dedicado especialmente para a ordenação então de sacrifícios, não é? Havia muitos sacrifícios, diversos sacrifícios que eram realizados e havia utensílios nesse lugar que eram utensílios separados, que eram utensílios santificados especialmente para aquele ofício. Havia nesse lugar chamado tabernáculo que tinha basicamente uma constituição de em três camadas. Na primeira camada, que era a camada externa, havia o pátio. Na camada mais interna existia então o lugar santo e na camada mais interna ainda existia o Santo dos Santos. Ora, a qualidade do material ia aumentando quanto mais nos aproximávamos do lugar santíssimo, ou do Santo dos Santos, que era assim o apogeu, o ponto fulcral,
o ponto mais importante do tabernáculo, porque era lá que ficava a arca do concerto, a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Nesse lugar, só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, no dia da expiação. Então, os judeus, o povo de Israel, sempre entendeu que aquela tenda móvel era uma espécie de morada do Altíssimo. Entendia-se assim. Entretanto, no fim da peregrinação, o povo de Israel meio que continuou, então, realizando nesses moldes, até que surge Davi, homem segundo o coração de Deus, que teve em seu coração o desejo de construir um templo fixo, não um templo móvel, não uma tenda, mas um templo fixo. Esse filho Davi então constrói um templo. Esse templo seria o tabernáculo, nesse caso, mas com medidas maiores. Ou seja, as medidas não seriam medidas de uma tenda, mas teria dimensões alargadas. E então, esse templo ficava em Jerusalém. Por isso, Jerusalém também é conhecido como a cidade do rei, ou a cidade santa. Era lá que estava o templo, era lá que estava a arca do concerto, a arca da aliança. Entretanto, não foi permitido a Davi construir esse templo. Esse templo foi construído por Salomão. Por quê? Porque Davi era um homem de sangue. Deus negou que Davi construísse. Pese embora esse desejo partiu de Davi, mas efetivamente meteu em prática, não é, a construção, foi seu filho Salomão. E neste mesmo dia a glória de Deus se manifestou. O templo esse que veio a ser destruído primeiro pelos babilônicos, não é? E depois foi reerguido já no tempo de Esdras, Neemias, e foi novamente derrubado, e nos dias de Jesus estava sendo construído com financiamento estatal, nesse caso com financiamento do rei ou da casa dos Herodes. Por isso esse templo é chamado de Templo de Herodes. Mas não obstante a isso, o Senhor, assim como Davi, que teve esse desejo de construir um templo para o Senhor, esse desejo de construir um templo para o Senhor e cuidar das coisas de Deus, era um zelo muito grande que Davi tinha pelas coisas de Deus. E Jesus Cristo, ele é conhecido como filho de Davi. Então, como filho de Davi, o filho de Davi também possuiria esse mesmo zelo pelas coisas de Deus. Ele não deixaria que as coisas de Deus fossem vilipendiadas, fossem maltratadas, fossem tratadas de qualquer maneira, como filho de Davi, como legítimo rei, porque uma das qualidades do rei, não é? Estamos aqui a falar do messianismo judaico, uma das qualidades do rei de Israel era precisamente de defender, de ser o guardião das coisas santas, das coisas de Deus, da cidade santa e do próprio templo. A maior desgraça de um rei era ter o templo destruído durante o seu reinado, por exemplo. Era ver a Arca da Aliança sendo roubada durante o seu reinado. Isso seria um sinal de maior fracasso para qualquer rei do período monárquico. Então, Jesus Cristo, ele surge como essa figura messiânica, esse rei, essa figura que é guardião das coisas santas, que é guardião das coisas de Deus, cujo zelo não deixa, zelo aqui estamos a falar desse fervor, dessa paixão pela verdade, dessa paixão pelas coisas santas, desse ardor de não permitir de forma nenhuma que as coisas de Deus sejam maltratadas, que as coisas de Deus sejam mal usadas, que as coisas de Deus sejam vilipendiadas, que as coisas de Deus sejam pisadas, banalizadas, trivializadas. Então, o filho do homem, o filho de Davi, ele era essa figura, e ele se apresenta como essa figura cujo zelo pelas coisas de Deus impedia que efetivamente esses homens fizessem isso. E naqueles dias,
os religiosos do seu tempo, haviam criado uma ideia, ora, são muitos sacrifícios. A gente que vem de todo lado. Então, ao invés de você trazer o teu sacrifício, sair lá do não sei aonde, com vacas, com animais, epá, nós vamos vender aqui no templo e criar uma máfia. Criar uma máfia, ou seja, evita. E não somente isso, dizia: olha, as coisas que se vendem aqui já no templo, elas são mais especiais, são mais propícias para o sacrifício, porque já estão aqui no templo. É como se já tivessem pegado a unção aqui do templo. Então, você, ao invés de trazer, vamos supor que você vive num lugar muito distante aqui de Jerusalém, você, ao invés de pegar a tua oferta, a tua farinha, os teus cereais, a tua vaca, a tua cabra, o teu cordeiro, o carneiro, ao invés de você, o boi, ao invés de você fazer isso, vir com essas coisas tão distantes, fazer uma longa viagem com peso, tá? Compra já aqui no templo, vem só assim sem nada, vem sem peso, compra aqui no templo, até porque as coisas que se vendem aqui no templo já são mais santificadas e mais propícias. Deus vai aceitar mais rapidamente o sacrifício do animal que você comprar aqui no templo. Tá? O sacrifício do animal que você comprar aqui no templo, Deus vai aceitar mais rapidamente do que aquele sacrifício, aquele animal que você vier com ele da tua casa. E foi assim, com essas mentiras, que se criou uma máfia. Que máfia? A máfia dos vendilhões do templo. E era um negócio dos sacerdotes. Era um negócio dos sacerdotes, E evidentemente. tinha lá os Kinglers, por exemplo, também. Os judeus tinham receio por causa da palavra que diz não farás para ti imagem de escultura, e eles tinham aquele receio de usar a moeda com a imagem de César. Então já tinham poucos cambistas que eram os Kinglers que já trocavam com moeda usada por eles lá no próprio templo. Ia chegar lá. É exatamente isso, não é? Você vê que penso que é o terceiro mandamento que diz que não farás para ti imagem da escultura. O que é que acontecia? Já tinham os indivíduos que vendiam, mas os indivíduos que vendiam, porque estavam dentro do templo, já tinha outros indivíduos que faziam troca da moeda, porque você não podia, supostamente, dentro do templo, comprar, não é? Comprar as coisas que estavam lá no templo com a moeda, porque a moeda tinha na cara do César. E eles tinham essa ideia: você não pode fazer para ti imagem da escultura, não traz aqui imagens dentro do templo. Então, já tinha pessoa que fazia o câmbio, não é verdade? Então, criou-se uma máfia. Porque o que é uma máfia? O que é uma máfia? Uma máfia é uma organização de indivíduos que criam um problema e te vendem a solução do problema. Por exemplo, na Itália, as máfias, o que é que eles fazem? Eles dizem o seguinte: olha, a partir de agora, você tem que me pagar pelo menos, vamos supor, 50 euros mensais para a tua segurança. Se você não pagar, não nos responsabilizamos com o que vai acontecer com a tua família. Ou seja, eles próprios criam o problema e te vendem a solução do problema. Isso basicamente, o princípio da máfia é essa. E criou-se a máfia do templo. Os cambiadores vendiam no templo, animais eram vendidos, faziam comércio no templo. E Jesus, ao entrar nesse lugar, Jesus não teve uma postura diplomática. Jesus não chegou lá e falou: olha, vou vos repreender no off. Jesus não falou: olha, vou vos repreender no off, conforme esses senhores geralmente vêm, com pretensa piedade, nos sugerir. Olha, repreenda no off. Olha, vai no off. Jesus não chamou os cambistas um por um e foi ter com eles: olha, vamos conversar no off. Epá, isso que você está fazendo e vendendo no templo não está correto. Jesus não teve essa atitude. Então, existem linhas que não se pode cruzar. Quando essa linha é cruzada, nós precisamos acionar o modo chicote.
E nós viemos aqui precisamente com esse modo chicote. Quando cruza-se essa linha vermelha, tá vendo Jesus com o chicote, o Azorrai? Quando cruzou a linha vermelha, o que é que faz? Deus envia chicote. Ah? E hoje em dia, o chicote que Deus está a enviar, esse é Nuque Monteiro. Ah? Esses que passam a vida a zombar, os apologetas, eu nunca me identifiquei assim. Só simplesmente passaram a nos chamar assim, tipo os cristãos. Os cristãos nunca falaram, ah, somos cristãos. A Bíblia fala que na Antioquia da Síria, eles foram assim chamados porque se pareciam com Cristo. Então, esses são os chicotes que o próprio Deus envia. Por quê? Porque o zelo. O que é o modo chicote? O modo chicote é quando cruzou uma certa linha. Quando cruzou a linha de mexer com as coisas santas de Deus, de levar pessoas à perdição, de levar pessoas na bruxaria, de pregar heresias de perdição, temos que ativar o modo chicote. O que seria o modo chicote? O modo chicote é precisamente isso que você anda a ver aqui. Hã? Essa exposição ferrenha, essa guerra ferrenha, que não vamos terminar, nem vai acabar agora, nem vamos retroceder. Vocês não esperem que nós vamos retroceder. Isso vai piorar, ninguém vai retroceder. Hã? E esse é o tal modo chicote que nós estamos a falar aqui nessa noite. Hã? Quando o indivíduo diz que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, quando Jesus foi crucificado, na verdade, quando Jesus orava, na verdade Jesus estava a orar para si mesmo, porque ele e o Pai são a mesma pessoa, modo chicote. Quando o indivíduo diz que estava o anjo, Deus lhe revelou o nome do anjo dele, Benjamin Rodolfo, modo chicote. Quando o indivíduo diz que temos que fazer oração, ele faz oração nu, modo chicote, é feiticeiro. Agora, existia algo nos nossos dias que Jesus não tinha no dia dele. O que era o dia? Mas Paulo teve. O que é? Os falsos irmãos. O que são os falsos irmãos? Os falsos irmãos são aqueles que não têm zelo pela verdade. São aqueles que não têm zelo pelas coisas de Deus. O zelo pelas coisas de Deus não lhes consome. Eles não amam a Cristo. Eles não amam as almas. Eles estão preocupados com a imagem deles. Estão preocupados com parecer piedosos, estão preocupados com o estatuto, estão preocupados com ter igreja grande, estão preocupados com ter dinheiro, estão preocupados com imagem, estão preocupados com as conexões, estão preocupados com participar em eventos grandes, chamam isso de excelência. É isso que lhes vem na cabeça, eles só se preocupam com excelência. Diz a palavra de Deus que o Deus deles é o ventre. Eles não amam a cruz, eles não amam as almas, eles não amam as ovelhas. O que eles amam? Eles amam as conexões, eles fazem de tudo por uma linha para conseguir participar em eventos grandes. Hã? Eles querem aparecer em eventos grandes. Eles fazem de tudo para aparecer em eventos grandes, conexões entre eles. Por quê? Porque eles estão dentro de uma máfia. A máfia do falso profetismo. Falsos profetas. Eles são facilitadores. Eles facilitam os falsos profetas. Eles legitimam os falsos profetas. Se você aparece no mesmo panfleto com o falso profeta, você está a legitimar o falso profeta. As multidões e os irmãos que te acompanham, que te seguem, começam a ver que aquele falso profeta, afinal, não é tão mal assim. Por quê? Porque já viu contigo, já se associaram, ele está associado à tua pessoa. Está a perceber? E é esse o maior problema, e é isso que nós vamos falar hoje, pastor Cianuca. Os facilitadores, os falsos irmãos, esses que passam a vida e ainda ousam nos combatem. E fazem isso por quê? Fazem isso porque são todos amigos. São amigos, eles são amigos. Esses falsos profetas são amigos deles. Quando você me vê, me levantei para falar alguma coisa, alguém se levantou para criticar ou para expor um feiticeiro, um falso profeta, um falso mestre, lá aparecem eles. O falso profeta não lhe incomoda. O falso profeta não lhe incomoda.
Ele vê pessoas a irem para o inferno, não lhes incomoda. O que lhes incomoda é o quê? O que ele vai dizer? Esses jovens falam assim com uma forma muito bruta. O que lhes... Quer dizer, a minha forma de falar lhe incomoda mais que o falso profeta. Ele nunca se levanta para falar com o falso profeta. Mas o meu jeito de falar lhe choca mais do que de Samuel. Por isso é que você vai Aqui, ver o senhor Kuma Jorge a defender, fez live, ele fez uma live a dizer, que não tinha evidências. Eu não tive evidências. Que o Kuma aqui, Jorge... Hugo, desculpa, agora você falou do Kuma. O Kuma fez um comentário, porque essa live é uma live mais assim de ensinamento e você começou com um rico ensinamento. O Kuma fez a reprodução de um comentário, o mesmo comentário que fez o Luiz Ndala, isso não é normal. Estamos aqui a falar do zelo pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, pelas almas. Quando aparecem os apologetas a refutar aquilo que está errado, eles se levantam contra. E isso não é normal. O Hugo sabe que eu gosto muito de investigar sobre sociedades secretas e bruxaria e por aí fora. E na minha experiência, quando uma pessoa está envolvida com a bruxaria, não gosta que falam de se irrita. Se você começar a falar, não, isso quer dizer, ele vai ou vai dizer que isso não existe, isso tudo é bruxaria, ou ele vai dizer que não, isso não é nada, isso é um fenômeno normal. Embora sabemos que existem fenômenos normais. Estou a dizer, no caso de pessoas que fazem parte da mesma corja, a tendência deles a ouvir aquilo é ficar irritado, não demonstrar e tentar ultrapassar aquele assunto. O mesmo acontece quando uma pessoa está em pecado. Você está em pecado e o pregador é daquele pregador que trouxe uma palavra que vai te chocar. A tendência, se você não é humilde como Davi quando foi chocado, é se revoltar contra o pregador, sem você perceber que, na verdade, é Deus que está falando com você, para você se retratar. A tendência é ficar irado contra o pregador. Mas como é que esses indivíduos, por exemplo, o Luiz Ndala aqui, ele comenta, lhe perguntam, assim o BM é o quê? Ele estava a falar que ele diz, pergunta pelos sinais ou pelos frutos? Ele primeiro pergunta. E o rapaz responde, os frutos e sinais mesmo, pai. Responde aí, ele diz, para falar dos frutos, você deve conhecer a árvore. Agora, quantos sinais, nada do que ele fala é suficiente para classificá-lo como verdadeiro ou falso. Eu diria diferente, vejo muita falta de prudência. O Kuma diz que eu não vi nada de falso profeta no BM Samuel, eu vi apenas um indivíduo mal educado. E eu me apercebi, como eu me apercebi, conheci no Facebook, nem sei como, acho que fez pedido de amizade, eu não sei como. Mas eu comecei a ter assim, uma interação com ele quando eu vi que ele é um teólogo. Não sei se estudou na FATAD, onde eu me formei, porque eu fiz parte da primeira turma, mas eu vi que ele fez teologia, pastor, o Kuma fez teologia. Quando eu usar o termo teólogo, já começa assim a me atrair e tal. Mas faz-me espécie, como é que um indivíduo que diz ter formação teológica, ouve o BM nas redes sociais e diz que não, o problema dele não é de falso profetismo, é falta de educação. Aparece o Luiz Ndala que faz uma foto e diz o BM é um grande homem de Deus. Eles esperavam que eu também aparecesse quando o BM deu 72 horas a retratar que o BM, você não é aquilo que eu falei, você é um grande homem de Deus, coisa que eu não fiz. Mas ele diz que não, ele é apenas um indivíduo que não tem prudência, falta prudência. E agora eu quero passar para o Hugo para ver como rebater essas falas do Luiz Ndala e do Kuma. Será que o BM, fora do que vazou, vamos falar, não, agora o Kuma está dizendo, não, agora BM, você já não tem escapatória, porque tudo mas será que tudo que o BM fez, todo esse tempo andou a falar e mostrar, não tem nada que indica que era um falso profeta? Eu fui eu fui ver a fala desse senhor Kuma Jorge e ele apresentou dois argumentos. Ele falou, o primeiro argumento dele foi não tenho evidências, palavras dele, não tenho evidências para dizer, e repetiu mais hoje. Quer dizer, quando você está do lado errado da história, quando mais você abre a boca, maior é o abismo que você vai se colocar. É melhor você ficar de boca calada, conforme o rei da Espanha uma vez falou no Hugo Chávez, não parava de falar, o rei da Espanha numa reunião ele falou, por que não te caias? Há momentos que dá vontade de falar isso para a pessoa, por que não te caias? Quanto mais ele fala, mais
E a primeira coisa ele disse, não tem evidências. A segunda coisa que ele diz é eu ia orar para o Senhor me revelar se o BM é falso ou não. O que é que acontece? O que é que acontece? Um indivíduo desses, uma instituição séria, que ele diz pretensamente, porque hoje há muitos becos de teologia, qualquer pessoa pode dizer que é teólogo hoje em dia, excepto se você é de um beco de teologia, mas uma instituição séria já te retira o título, já te retira o. Como é que chama isso? É, quando você está ligado a uma instituição de ensino e cometes aí, vamos supor, um escândalo qualquer, essa pessoa anula o teu certificado e fala, não queremos vínculo contigo. Por quê? Porque esse indivíduo, esse senhor Okuma Jorge, basicamente, o que ele passa, basicamente é a ideia de que as escrituras não são suficientes para ser o nosso teste infalível da veracidade ou não de alguém. Ou seja, ele precisa de evidência e precisa de outra revelação. Deus tem que revelar, não sei se tem que lhe revelar no sonho, se tem que revelar como. Ou seja, essas pessoas basicamente afrontam a suficiência das escrituras para parecer piedoso, é o que Paulo disse, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela, perdão. Por quê? Porque esse indivíduo, esse senhor, só está preocupado, basicamente, em mostrar ser piedoso. Estou bem com todos, sou de paz com todos, é feiticeiro, não tenho evidência. Quer dizer, se não vazasse as coisas que vazaram, para ele, bem, Samuel era só um jovem mal educado, mas se fosse o profeta ou não, não sabia. Quer dizer, é o cúmulo, é o cúmulo. Mas você vai ver com quem é que esse Okuma Jorge está metido. Quais são as conexões dele? Pastor Sanuca, quer falar um bocadinho sobre isso? Estás no mute. Ou melhor, até caíste mesmo. Ok. Não cai, não. Estou aqui, estou aqui. Comenta sobre essas conexões. Esse jovem que está aí Bem, no direito. bem, Jorge. eu ia dizer o seguinte, para vocês todos que estão aqui a acompanhar, eu acho que o Kuma deve estar a acompanhar ou vai acompanhar depois. Em primeiro lugar, não é preciso ser teólogo, um crente maduro que aprende a palavra de Deus. Conseguia logo notar que o BM Samuel é um falso profeta. Primeiro, pelas maldições que ele ensina. Segundo, olha uma doutrina que ele traz. Para você viver, alguém tem que morrer. Não, para você viver, Cristo já morreu. Cristo já morreu. Ninguém tem que morrer para você viver. E ele ainda diz: se eu trouxer aqui um cabrito e sacrificá-lo aqui, as pessoas vão se escandalizar. Mas no Antigo Testamento, o sacerdote sacrificava animais. O Hugo Jordão falou disso. E vocês sabem que tem o altar do holocausto. Eu e o Hugo vamos entrar depois numa série para falar sobre isso. Hoje nós estamos aqui a mostrar evidência de que tanto os que serviram de escudo dos falsos profetas como os falsos profetas estão no lado errado da história. Quando ele diz, isso antes de vazar, quando ele diz que se eu trouxer uma galinha ou um cabrito e sacrificar, vocês vão se escandalizar, ele está a preparar a mente do povo para os tais rituais de sacrifícios de animais ao vivo, aí na igreja, para o povo dizer que não, olha, os sacerdotes faziam. O que ele não vai dizer, Hugo, é que aqueles sacrifícios apontavam para o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Agora, prova mais uma vez que o Kuma está no lado errado da história. Tirando o BM de lado, essa fotografia, tirando o BM de lado, É uma vergonha. essa fotografia É uma vergonha autêntica. Nessa fotografia, o Kuma, se você está a me ouvir, e sei que você vai me ouvir, vai me assistir, você tem depois de você, em primeiro lugar, o pastor Eliseu, que pertencia à igreja CAP, cujo líder é o pastor Ismael Pinheiro Sebastião. Este pastor que está ao seu lado foi expulso, tá entendendo, Kuma? Ele foi expulso da Assembleia de Deus Pentecostal do Maculusso.
Quem convidou aí? Vocês Mas tiveram. fica claro que isso não é uma coisa oculta. É público. Isso foi tornado público. Esse indivíduo foi expulso por práticas de feitiçaria. Quem o expulsou Exatamente, foi o exatamente. Conselho das Assembleias de Deus, que tinha. A Assembleia de Deus não tem o costume de excomungar ou expulsar pessoa. Quer dizer que quando vocês, e isso aí parece numa assembleia onde eles estão, quando vocês, numa assembleia, trazem pessoas que o próprio pastor presidente já excomungou, quer dizer que você não tem o menor respeito pelas lideranças da própria igreja. Quer dizer, é o cúmulo da pouca vergonha. É difícil até de expressar o nível abjeto que esses jovens chegaram. É sinceramente incrível, é impressionante. Boa. Então, só nessa fotografia, o Kuma está totalmente reprovado. Ele vai dizer, não, eu fui convidado. Ok, vamos deixar isso de lado. Você tem, como eu falei, tens aí o pastor foi expulso da Assembleia de Deus. Expulso mesmo. E é importante, você há um livro que eu já li há muito tempo do Hernando Dias Lopes, fala da disciplina. Vai falando daquele texto de Jesus, se o irmão pecar contra ti, chama ele, depois chama a igreja. Se não ouvir nem você, nem outro irmão, nem a igreja, epá. Então significa que essa questão de expulsar alguém do rol de membro da igreja é legítimo, e isso se faz em todos os países do mundo. Mas é aquilo que o Hugo disse, e eu que fui metodista, eu já vi pessoas que foram expulsas. Mas quando é que o indivíduo não é disciplinado, é expulso. É tipo cartão vermelho numa equipe. Quando você cometeu uma falta irreparável, você tem que sair do jogo. Depois, vamos deixar o BM, vamos deixar o Eliseu. Depois você tem aí o profeta Miese, não sei se o Hugo já ouviu falar do Miese, eles chamam pai da nação angolana, cujo BM Samuel foi levar uma oferta de dinheiro em tempos e se postou, porque o BM Samuel queria sempre fazer o quê? Se legitimar. Quem são aqueles que são chamados de grande pai? Fulano? Então ele foi ter com o profeta Miese, dando essa oferta profética. Quero dizer que Agora existe uma pergunto, grande possibilidade, não estou a afirmar, não vi nada, estou a falar no ramo da possibilidade, ok? Se o BM disse que se humilhou em muitos pastores, se submeteu até à penetração anal da parte desses muitos pastores para lhe impactarem, ou não sei mais das quantas, e também vai nesse tal senhor, há essa possibilidade. Nada exclui essa possibilidade, é uma olha aqui possibilidade. um comentário assertivo. O problema do Kuma é a agenda e está com nádegas presas. Ele é amigo do Vimax, que não sei quem é o Vimax, filho na fé do pedófilo Menezes, e fez o link para aparecer no lixo do podcast do mesmo Menezes. Bom, eu estou para chegar no Menezes. Olha, aqui já houve um termo de pedófilo. O Kuma disse que o pastor Menezes estava detido por envolvimento com uma menina de 11 anos. Tanto é que a sua igreja, não sei o que, ele esvaziou. Mais de 500 pessoas saíram. Mais de 500 pessoas saíram, abandonaram. Teve que pagar para ser solto. E quando nós falamos, Hugo, vamos falar aqui como homem. Eu estou no Brasil, aqui tem muitas loiras e morenas e brasileiras, embora tenha minha esposa. Você está em Portugal. Nós estivemos em Angola e somos homens, somos seres humanos. O homem tem uma atração física por mulheres, ainda que seja casado, só que ele sabe que tem um compromisso. Mas ao ponto de você se envolver com uma menina de 11 anos, que nem tem ainda seios formados ou peito formado. Então, isso aqui, isso até é crime, fora do pecado, é crime. E aqui no Brasil, para quem não sabe, esse tipo de crime no Brasil é sentença de morte imediata. Quando digo sentença de morte, não é para o órgão de justiça. O órgão de justiça vai te prender e também já sabe onde vão te colocar, onde estão aqueles presos que vão te executar o mesmo que você fez. Mas, quando digo crime, aqui no Brasil tem os que chamam Tribunal do Crime. São indivíduos que agem em margem da lei, chamados bandidos, que vão te fazer a justiça daquilo que você fez. O Kuma Jorge, antes do Menezes que eu acabei de falar aqui, você tem aí o Metuxelá. Você tem o Metuxelá, que é o pai do João Rodrigues Média. O Metuxelá andou a instruir, isso que o BM Samuel falou, que tem que haver imoralidade sexual. No BM, no primeiro, ele trouxe isso agora. Metuxelá já ensina isso até com Bíblia há muito tempo. Metuxelá é um dos indivíduos que gerou, eles chamam doutor, ele traz muitos ensinamentos místicos, mas ele gerou muitos chamados profetas, muitos.
Eu falei pessoalmente, com mensagem com ela, falar, arrependa-te, falei isso com Metuxa lá. Quer dizer, essa foto condena o Kuma totalmente. Temos aqui o jovem pastor David e João Pongo, que é o que ele fala, nem adianta, tem no Facebook, vocês vão por lá, não, o que ele fala. E ele vem defender isso. Agora, também me faz espécie ver aí o Araújo Filho. O Araújo Filho, até certa altura, mesmo da Assembleia de Deus, genro do malogrado pastor presidente, consideravam ele um profeta de Deus. Mas não é normal, você está nesse meio e você, vamos falar já como é pai, era teólogo, estudou e tal, mas vamos lá dizer que você é profeta, você é vidente, você recebe, você ouve a palavra rema, como se diz por aí, ouves a palavra rema, tens palavra de conhecimento, você vê, Deus te mostra. Não, você está numa, nós chamamos egrégora, a junção, você está numa egrégora, né? Você está debaixo dessa atmosfera espiritual, você não sente nada, você já começa a te descartar como profeta de Deus. E a própria Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons Não, pastores. esse versículo não se aplica na vida deles. Eles podem andar com todo tipo de más companhia, com pedófilo, falso profeta, porque é aquilo que está na cabecinha do Kuma, né? É a ideia de que não há evidência, não há evidência, não há evidência. Como é que ele diz? Deus tem que lhe revelar quem é profeta. Estamos a falar de pessoas. São pessoas abjetas. Eu, por exemplo, eu não tenho a menor simpatia por... uma coisa é o falso profeta, porque o falso profeta realmente crê naquilo que está a fazer. E eu tenho uma frase que digo, pior que o falso profeta é o fã do falso profeta. E pior que o fã do falso profeta é o amigo do falso profeta. O amigo do falso profeta é perigoso. Por quê? Porque tem consciência plena e faz de tudo e ainda combate... O amigo do falso profeta combate quem está a fazer um trabalho para despertar vidas. Tá vendo? E essas são Deixa-me as só companhias colher dele. aqui Então, quando você está envolvido nessa companhia, pastor Cianuque, se essa aí é a companhia dele, como diz a escoboiada, essa escoboiada, o meio ciclo dele é esse. Esse é o ciclo do Kuma Jorge. Quer dizer, dizer o que é dessa pessoa? É chorar, Teos Logos comentou lamentar, pedir aqui. misericórdia de Deus. Bem, Samuel é um falso profeta, a gente já sabia, continue mostrando isso, mas sobre o pastor Ukuma, penso que o pastor Cianuca ainda não teria palavra, visto que os dois devem se retratar, um por defender o falso profeta publicamente e outro por ter fugido do próprio falso profeta após ser ameaçado. Bom, essa é a imagem que muitos destes jovens têm, que eu fugi. Agora, estamos no live, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito aberta, ao livro aberto. Uma das pessoas que me aconselhou a evitar na altura o choque com o Ben Samuel está aqui comigo, é o Hugo Jordão. Hugo Jordão, eu nem coloquei o nome desse, eu falei de mãe, tio. Hugo Jordão é uma das pessoas que há muito tempo me chamou e disse, olha, se ele está a limpar os meninos ou não, essa é uma questão do fórum privado dele, deixa isso para lá, nós não estamos a falar da vida pessoal das pessoas, nós estamos a refutar. São as doutrinas, os ensinamentos que ele traz que estão a deturpar a sã doutrina. E eu tinha falado no Hugo, e porque o Hugo também naquela altura tinha esses envolvimentos sexuais desse indivíduo como um mero, não um mero até, como uma fraqueza carnal. E eu já dizia no Hugo, não, isso não se trata de uma fraqueza carnal, isso é um ato místico, e eles estão a destruir a igreja. Da bruxaria. Você sempre tocaste na tecla da bruxaria. O que eu dizia era o seguinte, olha, não vamos tocar na vida pessoal deles. O pecado deles privado... Olha, outra pessoa que eu falei no Hugo que me ligou, telefonou. Eu nem queria também. Eu fico com muito cuidado de citar o nome da pessoa. Aqui. O pastor... agora está vendo o nome aí da reflexão escolhida. Tu acha que esse agora é o nome do pastor, então, aí. Mas pode falar, Hugo. Pois bem, eu dizia Vou lembrar já. O que eles fazem no privado... deixa eles se Pastor Manon Gens. Oh, pastor, você está a tocar aqui o nome. Pastor Manon Gens ligou para mim e disse, Cianuque, não se meta nisso. Já li aí, pastor Manon Gens. Cianuque, não se meta nisso. Não se meta nisso. Faz a obra de Deus. Ele até me contou um pouco a experiência dele. Eu já tive magoado assim, com um certo pastor, assim, mas decidi deixar para lá. Vamos fazer a obra. Eu falei, não, grande conselho, deixa lá passar isso aí. Falei com o Hugo, olha, pastor Guedes ligou, aconselhou, evita isso só vai manchar nossa imagem, nosso nome e tal.
E está aqui os testemunhos, Sim, vocês sim, todos estão a ver. e o que eu dizia era que as coisas dele privada, podes tirar esses comentários no instante, pastor Sianuque. As coisas que eles fazem no privado, deixa que eles tratem com Deus. Não vamos ser polícias, não vamos tentar policiar. Não, deixa aquela imagem, deixa aquela imagem. Não vamos tentar policiar a vida deles privada, deixa que eles se retratem com Deus. Todos temos falhas e erros, e as nossas falhas, cada um vai prestar conta diante de Deus pelas suas falhas. Agora, aquilo que é público, aquilo que é um ensino público, as heresias, o engano, a mentira, a feitiçaria, isso devemos trazer ao público para combater, aquilo que ele ensinou publicamente, ok? Então, eu dizia isso. Então, isso de falar com o BM, se envolveu com XXX, deixa isso para lá. Não vamos entrar nisso e tudo mais. Hoje eu já vejo um bocadinho diferente. Por quê? Porque estamos a falar de bruxaria. E esses todos que você vê, se envolveu com miúda de 11 anos, mandou tirar a gravidez, é tudo na bruxaria. É tudo na bruxaria. Não é porque não ele teve uma fraqueza da carne, caiu, como todos nós estamos propensos a cair. Não se trata disso. São atos que eles fazem na base da bruxaria. E uma coisa que o professor me disse Hugo, tu és muito incrédulo, Eu tenho muito cuidado antes de entrar nesse campo, falar de bruxaria, eu tendo a evitar. Mas, definitivamente, eu não tenho a menor dúvida que essa gente toda está envolvida em magia negra, está envolvida em bruxaria. Esses não são simplesmente falsos profetas, ou charlatões, casopoteiros. Professor, estou aqui a colocar, não sei se está a te dar aí um retorno, um bocadinho das falas dele, do Ben Samuel, para depois... Esses não são fanfarrões, falsos profetas apenas. Tudo que está aprendendo. Contrário do que eu vou te ensinar. Quer dizer, olha, se você não está preparado para aprender o contrário, não sou o pastor certo para você procurar. Não sou. A última bater tua bola e falar, também está sentindo. Quer dizer, aqui você tem... Não sei o que, doutrina, mente mesmo pleno culto, faz a bruxaria mesmo pleno culto. Aquilo começa a lhes entrar na cabeça, a entender que não, o nosso velho não é mais daquela praxe, ele está assim. Ele vai ter trabalho que vou te mandar, por exemplo, vai fazer assim. Se você já não está metendo nome no cu, vai complicar. Aí ele vai ter esse trabalho hoje no domingo, mas como estou no razão. Vai chegar, né? Nós somos sacerdotes, nós viemos mostrar para Angola o feito do sacerdócio nós estamos a fazer. Eles só acham que sacerdotes são brincadeira. O sacerdote tem medo de assumir que você é sacerdote. O sacerdote é assumir publicamente. Eu sou, faço. Trabalho de iluminação, trabalho de vela. Você está precisando muito desse tipo de trabalho na igreja. Consigo iluminar a igreja. Constante mesmo trabalho de iluminação. Ilumina toda a igreja. Ilumina. 0 hora, pegaste mesmo na vela, tá? Você sozinho, né? Sim. Essa aqui agora é a tua parte do misticismo. Não pode fazer com ninguém. Chota mesmo todo mundo, tranca todas as janelas, fecha as cortinas, pode vir um teimoso que vai lá de olhar para ver o que você está fazendo. Tenha mesmo certeza que o perímetro está livre. Pode comprar 20 velas brancas, faz uma roda maior, você deve, coloca a turuba, compra o apoiador ou manda fazer o apoiador de ferro, e foi isso que eu tenho aqui. Esses são ensinamentos da bruxaria que as pessoas dizem que está relacionado ao sacerdócio, ao profetismo. Na bruxaria, ou no ocultismo, também se ensina as pessoas a desenhar o pentagrama no chão, colocar vela em cada ponta e invocar o espírito para se manifestar. Praticamente já não resta dúvida que o Pop BM apareceu a assumir que a voz é dele. Então, todo indivíduo que aparecer a tentar descredibilizar que não é voz dele, então esse indivíduo é apenas um fanático ou um membro Como é que você lida, pastor Sianuque, com uma pessoa, um pastor, que diz que tem o Espírito Santo na sua vida, tem dificuldade em identificar isso? Faz live a combater quem estava a dizer que era bruxo,
O bruxo citou o nome do senhor Okuma Jorge, porque partilhou, e ficaram os 12 amores em gracinhas. Quer dizer, nós que estávamos a combater o feiticeiro, ficamos vistos como intolerantes, mal educados, e o senhor Okuma Jorge, aquilo que a Bíblia diz, tendo aparência de piedade, ele queria passar que ele é o piedoso, o bem educado, o bonzinho. Tudo porque eu até desconfio, pastor Sianuki, que na bruxaria, acho que os próprios, nem acho, tenho a certeza que os próprios bruxos, esses BM, os Metuxelá, esses todos, na bruxaria, eles já identificam quem é que eles vão usar, os miúdos deles que vão nos meter encantamento nos olhos. Para quê? Para vir defendê-los. Quando o Sianuki se levantar, ele já tem os miúdos dele do encantamento. Esses estão todos encantados, estão todos, o Kumas hoje, Vicente Lubrano. Quem nos combateu, pastor Sianuki? Vamos lá fazer um exercício de reflexão. O Kumas Jorge, Vicente Lubrano, Joel Vandune, mas quem é que tiver a memória? Bem, não, eu quero só ainda retificar aqui algo que eu vi o pastor Luiz Pedro falou e o pastor Ngenji. Quando se diz, tá aqui, boa colocação do Dr. Hugo Jordão, a vida privada cada um resolve com Deus. Agora, a questão que afetam as crenças erradas no corpo de Cristo serão combatidas publicamente pelos mais entendidos. Bem, não é só por aí. É aquilo que o Hugo falou. Se você, vamos lá supor que a vida errada pretende com Deus, mas ele faz uma prática dessa vida errada, cuja prática são com 15 mulheres da igreja, são com 20 mulheres da igreja. Você não vai dizer que a vida vai se entender com Deus. Não, aquela prática que já estamos a combater, é mesmo ele está vindo porque ele está dizendo, no áudio que eu postei há dias, ele próprio disse que na relação sexual é onde se encontram os poderes místicos, porque você não está fazendo apenas um pai de família vai se fotografar à toa, não. Aquilo é algo que lhe mandam fazer, porque ele está a alimentar os espíritos que lhe dão esse poder. Quanto mais fazer, mais alimenta. E quanto mais privada, a pessoa na fraqueza deu um deslize. Aí, pecado. Não é esse o caso, estamos a falar de pessoas que essa é a prática deles, deles, mandou tirar 15 gravidez, se relacionou com outros pastores, defraudou outros pastores, quer dizer, é torto o que eles fazem. Mas eu ia dizendo que a função desse, porque está na bruxaria, já esses dois são feiticeiros, na bruxaria, esses já têm também os miúdos deles. Para quê? Para combater toda pessoa que tenta expor a feitiçaria deles, a bruxaria deles. São um verdadeiro escudo. Que é o escudo? O Kuma Jorge funcionou como escudo do Bem Samuel. O Bem Samuel publicou a live do Kuma Jorge agradecendo e ficaram em amores. Porque na bruxaria, esse rapaz do Kuma Jorge já foi escolhido para ser o escudo deles. Você não pensa que o bruxo é burro, do tipo, vou fazer minha bruxaria e vai chegar aí o Sianuki, o Hugo vai me expor e eu vou ficar aí surpreso porque me expuseram. Não é assim. Na bruxaria, o bruxo também tem os apologetas dele. São os apologetas reversos. Agora tem aqui uma reflexão que eu quero trazer para a sua apreciação, Hugo, e para todos que estão aí. Ontem eu falei um bocadinho da Assembleia de Deus e não entendam isso como uma perseguição. Não é normal. Por exemplo, vamos lá dizer, o Lutuai saiu da Assembleia de Deus do Maculusso. Rosário Neto, ele é da IURD e passou pela Assembleia de Deus do Maculusso. O Eliseu, esse que estamos aqui a falar, estava no Maculusso. Aí o jovem João Cabeia era do Cúrio, Assembleia de Deus do Maculusso, depois veio que veio o Eliseu, saiu do Cúrio, que era só aí na Rua do Amaral, veio mais para aqui, perto daquele campo militar aí da Força Aérea, quem conhece bem vai para a placa, vai para o Palanca, ficou aí onde está o Eliseu, por um tempinho, depois se revoltou também, já saiu com aquela unção lá do Eliseu e agora está aí. Mas, Hugo, ele disse que no nosso nível, como doutores, já não é apenas para apresentar crítica, mas analisar a raiz do problema e apresentar solução ou caminhos. Não se justifica, Hugo, que estamos a falar dos que saíram. Não estamos a falar dos que estão lá dentro, que o pastor Manuel Gai já fez live há dias a denunciar a bruxaria dentro. E ontem falei aqui que quando o indivíduo faz isso, ele ama a igreja. Não pode ser visto como um adversário ou inimigo. Inimigos são aqueles que estão a bajular os pastores presidentes, que esse jovem está falando no Facebook. Mas os que amam são esses que estão a denunciar o mal dentro da igreja. Amam Cristo ou amam a sua igreja? E se dedicam por ela. O que está na base
de muitos médias, quando apertaram o cerco para a legalização das igrejas, muitos médias se refugiaram na Assembleia de Deus. A maioria foi no CIP, porque o CIP, que era o Centro Internacional da Paz, hoje já é sede, né? A maioria deles se reviram no CIP, parece porque o CIP já dava essa abertura, né? Muitos profetas, os passionjavas, entre outros, iam para lá. Mas o que está na base de muitos jovens não se contentarem, por exemplo, com a espiritualidade das igrejas, será do centro, com a teologia da Fatad, vem que é PCP nas letras? O que é que faz os jovens assembleanos procurarem esse ministério profético e alguns regressarem, trazerem essas práticas e outros se tornarem os profetas de Deus? É tudo produto da Assembleia de Deus. Eu digo isso, sabe, quando eu nasci cresci na Metodista. Os metodistas já não estão muito ligados com essas coisas assim esse é mais o ramo pentecostal. Os falsos profetas que surgem, uns vêm da Universal, mas a maioria surge do movimento pentecostal, propriamente da Assembleia de Deus. A que se deve isso, Hugo Jordão, como um membro das Assembleias de Deus de Angola, Assembleia de Deus Pentecostal, e como um teólogo? O que é que está para dizer sobre isso? Há muitos fatores. Seria difícil até começar a enumerar aqui um por um, mas o fator principal é o abandono das escrituras, sabe? Nós abandonamos a prática do discipulado. A expressão discipulado na Assembleia de Deus passou a ser sinônimo de um curso iniciatório, ou seja, quando você entra na igreja, dão-te a conhecer a respeito de coisas bem básicas e fundamentais. Eles chamam aquilo de discipulado, curso de discipulado. Mas nas escrituras, o discipulado não é um curso de 3 nem 6 meses. O discipulado é uma prática de vida constante. As pessoas precisam ser continuamente discipuladas. Se falhamos no discipulado, as pessoas, olha, existe na Assembleia de Deus um mito do tipo, o mais importante é ganhar almas. O mais importante é ganhar almas. Sabe quem pensava assim? Quem pensava assim eram os fariseus. Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, que percorrem o mundo inteiro para fazer um prosélito, e quando o fazem, lhe convertem em 2 vezes mais filho do inferno do que vocês próprios. O mais importante não é ganhar só apenas uma alma. O mais importante é glorificar a Deus. E como é que glorificamos a Deus? Nós próprios nos preservando em santidade e ganhando a alma. É um processo, não é só ganhar. Ganhar para quê? Para ele se tornar um filho do inferno? Para ele se tornar um falso profeta? Ganhar a alma significa... O que é ganhar a alma, afinal de contas? É lhe discipular continuamente, lhe dar a base, lhe dar a instrução, para que Paulo disse, para não ser levado em qualquer roda, vento de doutrina que o Menezes traz, vento de doutrina que o Kuma tolera, vento de doutrina que o Vicente Lubrano facilita, do jeito que eles trouxeram para Java em Angola. Então, isso é uma salada russa autêntica. Essas pessoas trazem para o nosso meio fogo estranho no meio do povo de Deus. Fogo estranho, falsos profetas da pior espécie. Então, o discipulado não é sólido. Os crentes estão cada vez mais distantes dos ideais da própria igreja. Quem influencia os crentes das Assembleias de Deus em Angola? Na sua maioria, são brasileiros. Quase sempre foi assim, desde que eu me conheço como gente, pelo menos. Lá atrás, provavelmente, era diferente. Lá atrás, nos meus tempos, pelo menos, era Marco Feliciano, Silas Malafaia. Depois foi como a salada russa. É gracista. Quem influencia os assembleanos? É gracista, é Crisoiaquiló, Mete Bijô, é calvinista. Aquilo é uma salada russa autêntica. É uma salada... Nem os próprios pastores sabem o que, é que os membros creem. Então, quando estamos num cenário assim, de autêntica confusão, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma reforma. Precisamos nos arrepender. Precisamos de uma reforma. Reformar tudo. Reformar o sistema de governo. Sistema de governo. Precisamos democratizar o nosso sistema de governo. Não existe essa coisa de pastor, presidente vitalício. Precisamos de um sistema de governo mais democrático. Precisamos... mais bíblico nesse caso. Precisamos de uma reforma autêntica.
Precisamos de uma reforma autêntica. A igreja precisa voltar a se humilhar, conforme diz a palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, a sua tenda, em algumas pessoas. É isso que nós precisamos, arrependimento. Conforme Jesus disse em Apocalipse. Lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Nós precisamos disso. A igreja em Angola precisa disso. Lembrar de onde caiu. E verdadeiramente partimos para um discipulado relacional, diaconal, multiplicador. Diaconal quer dizer servir. Os jovens hoje começaram a vir nessa vibe. Quero ser pregador. Pregador para quê? Para ser visto. Quer glória. Ele quer glória, ele não está aí para servir, ele não se enxerga como um escravo dos irmãos, ele quer servir, ele quer glória, ele quer fama, carro, mulher. Você não vê Deus miúdos de 22, 24, 25 anos, estão todos atrás de mulher que tem dinheiro. Eu conheço muitos rapazes de 26, 27 anos, que são pregadores, solteiros, e o sonho deles é conseguir uma irmã que tem dinheiro. Existe o fator pobreza também. A igreja, até o pastor presidente, uma vez falou isso, que um dos erros que nós cometemos na Assembleia de Deus foi não darmos uma atenção especial aos pobres. Muita pobreza no nosso meio. Então, os falsos profetas, eles vêm com uma linguagem de solucionar a pobreza. Está a entender? E selecionar como? De forma rápida, fácil. Então, isso tudo gerou o quê? Isso tudo gerou. Depois veio os neopentecostais, a teologia da prosperidade, o coaching. E eu sinceramente, ainda estava a conversar com alguém de topo lá na Assembleia de Deus hoje da tarde, porque eu quase 1 hora a conversar com ele. E eu lhe disse: olha, eu tenho medo, o que é que vai ser de nós o dia que esses mais velhos partirem e forem o Senhor lhes chamar para a glória? Quando isso acontecer, nós estamos entregues à bicharada. Os média são amigos dos Ismael, pregam na igreja do Ismael. O que você acha que vai acontecer? Uma pessoa dessa se assume o cargo de representante legal das Assembleias de Deus. Estamos perdidos, aquilo vai ser peçanjável em todo lado, aquilo vai ser, quer dizer, os feiticeiros, é uma aberração autêntica. Então, enquanto os mais velhos ainda estão vivos, nós precisamos orar e clamar para que essa reforma aconteça enquanto eles ainda estão vivos, porque se eles morrerem sem fazer essa reforma, estamos perdidos. Boa, deixa lá aqui os comentários. Ernesto Kamilovski, sou da ADP e temos esses problemas. É muita verdade, devemos combater isso. Aqui está Dr. Carlos Manança. Um outro problema grave na ADP é que os filhos herdam as igrejas. Pouco importa se tem chamado ou não. E o mesmo Carlos Manança faz o comentário que o que se passa na ADP é que muitos reverendos colocam o seu foco só no cumbu. Temos aqui, eu já vejo muita política dentro da igreja ADP, tal como a governação do país. Quem se afasta da Bíblia se afasta da verdade e começam a inventar dogmas. Vamos lá ver aqui. Temos aqui uma foto que eu vou querer comentar do Hugo. Hugo, será que você não é um mero invejoso que está a invejar a elite da nova geração, os homens de excelência, os grandes pregadores e futuros líderes da igreja de Angola? Porque há um ditado em Angola que diz: quem anda com águia é águia. Quer ser grande, ande com os grandes. E você tem aqui os grandes da nação angolana. Bem, a palavra de Deus diz que um dos requisitos para ser um obreiro, Paulo vai dizer: quem deseja o episcopato, excelente coisa desejou. Quem deseja o ministério, desejou excelente coisa. Quem deseja ser um pastor, desejou uma excelente coisa. Então, quando alguém manifesta no seu coração esse desejo de ser um pastor, ele desejou uma coisa boa. Mas Paulo vai dizer, vai dar requisito, vai dizer que o ministro, ele tem que ser
apto para ensinar, não pode ser neófito, não pode ser herege, não pode ser espancador, tem que ter a sua ordem, a sua casa em ordem, porque quem não sabe cuidar da sua casa não pode cuidar das coisas de Deus. Paulo vai dizer, por exemplo, que tem que ser marido de uma só mulher, acho que já mencionei isso. Paulo vai dar uma série de critérios que devem acompanhar esse desejo. Não, você não pode simplesmente, olha, vou desejar. E esse desejo, Paulo vai dizer que não pode ser herege. Então, o que me preocupa precisamente nessa suposta geração é trágico, sabe? É trágico. É trágico. Lá atrás tem Tony Calado. Todos foram impactados pelo Passion Java, que hoje virou homossexual. Anda com Kofi Olomide. Tony Calado começou a falar o que Passion Java ensina sobre como é que é? Ativar anjos. Temos o médio João Rodrigues. Tem esse outro Rosário Neto que nem doutrina da Trindade sabe. Como é que um líder cristão não sabe básica doutrina da Trindade? Se a doutrina da Trindade é a doutrina mais básica, ele não sabe. Quer dizer, ele é um coaching. Ele é um coaching. Ele só sabe coaching. Tem. Pastor Vicente, que é entendido, não é de todos aí nessa foto, é o único que é minimamente entendido, instruído, mas é um indivíduo que entregou a vida dele para o serviço de servir de escudo de falsos profetas, de feiticeiro. Ele é o escudo, ele é a linha de defesa, ele é a primeira linha de defesa dos falsos profetas. Sempre que você falar de falso profeta, ele vai vir a público defender o amigo, o falso profeta. E não só defende, os falsos profetas são amigos dele, são amigos. Ele é padrinho do primeiro casamento desse João Rodrigues, ok? Então, sinceramente, se fosse até para falar dessas pessoas, se fôssemos movidos por inveja, íamos falar deles todos os dias. É a primeira vez até que mostramos ele. Não desejo nenhum mal a ninguém. Eu penso que não tenho nada a dizer sobre essas pessoas. Eu desejo do meu coração que nós estamos a chegar num nível em Angola em que há muitas jovens que querem desabafar. As jovens estão à procura de pastores sérios. Muitas jovens que procuraram Deus. Aquilo que eu digo, muitos jovens entraram no falso profetismo, não é porque eles queriam feitiço ou queriam ser falsos profetas. Uns pela ganância do dinheiro, como mostra, o BM mostrou que o meu negócio é dinheiro, ficar rico e acabou. Nem que for para entregar pai, ou mãe, ou filho, ou esposa. Tem um áudio que não postei, eu vou postar amanhã, acho que vai ser o último áudio que eu vou postar. Que ele diz que se me falam separa da esposa, eu separo pelo sacerdócio. Esposa é quê? Não é nada. Então já mostrou que você... Quer dizer, então, e isso me chama a atenção. Você lembra quando eu disse aquela vez que eu, quando estudo a vida dos grandes homens ocultistas, como Aleister Crowley e muitos outros, quer dizer, pessoas que deram a vida. O BM Samuel, para mim, vou dizer aqui também abertamente na live, respeito ele porque, ele é aberto, é sincero. 2, ele se entregou de corpo e alma pela causa dele. E é o que eu disse ontem, ele, como diz aqui o título do livro de Edir Macedo, esse livro até já daqui, nada a perder. Ele não tem nada a perder. Ele não tem preguiça de sentar, fazer um live e responder esse live. Ele não tem nada a perder. Nós precisamos de vocês que estão aqui a nos assistir, que estão aqui a nos ouvir. Nós não queremos ser mais um canal de audiência para vocês se entreterem. Não, nós queremos que vocês, primeiro, tenham esse zelo, esse amor pela verdade, deem a vossa vida pela causa, não tenham nada a perder. E assim como o BM se entregou, se entreguem de corpo e alma a Cristo e lutem pela sua causa. Bem, isso é o que nós chamamos de nova geração. E a outra coisa, o que acontece na nova geração, está aí o Luiz Pedro, está aí o pastor Guedes, está aí alguns pastores, está aí e outros mesmo. Vou-vos revelar o que acontece. Essa elite da nova geração, que chama nova geração em Angola, eles trabalham como a irmandade, sabe? Na maçonaria chamam de irmandade. O que é irmandade? Aquilo que a igreja devia ter. Quando você entra na maçonaria,
Assim, o Hugo, se o Hugo tem um negócio de uma farmácia, ou vender, vamos lá supor, uma farmácia, e eu, se a Nuke tem uma escola de inglês, o outro, todo mundo tem que ajudar todo mundo. Todos nós vamos emprestar um valor para o Hugo alavancar o seu negócio da farmácia quando o Hugo se estabelecer financeiramente. Então, o Hugo vai devolver o dinheiro à Irmandade, assim sucessivamente. Por isso é que você vê os maçons, eles sempre têm um que é advogado. Você vê se ele cometeu algo, ele tem um que é advogado, tem um que é o juiz, tem um que é polícia, chefe na polícia, tem um que é médico. Se você for maçom, eu chegar no hospital e você for médico, pelo gesto você vai logo me atender e me dar prioridade. Então, esses indivíduos da nova geração, eles fazem esse círculo, embora também tenha competição entre eles, quem vai estar mais na visibilidade, mas eles não têm isso de ajudar, por exemplo, aqueles irmãos em Cristo que estão padecendo, mas senão apenas ajudar-se uns aos outros entre eles e ainda por cima, que os brasileiros dizem zoar, insultar, abusar, instigar aqueles que estão no ministério sofrendo, para aquele está a passar mal, dão gargalhada e riem e criam um chamado. Olha aqui, a Manuela Faria comentou aqui, são um complô, fala bem, pastor. É um complô, esse é o nome adequado. Bem, circuito fechado, a Manuela está com os comentários. É verdade, sim, circuito fechado. Eu estava aqui a dizer que existem muitas moças que foram à procura de Deus, realmente queriam Deus, têm problemas, um problema com a saúde dos filhos, um problema com o casamento, uns problemas com o emprego, uns estavam à procura, de solução dos seus problemas, mas agora viveram situações não muito boas, mas só que quando foram à procura de outro pastor para poder denunciar, para poder falar que eu queria Deus, fui no lugar X, me aconteceu isso, seu Coelho, como não sabe, vai no outro, que o outro é da mesma cor, já abafa o caso, e também mesma prática, e isso vai acontecendo, e essas pessoas estão à procura, então, mas no final de contas, em Angola, quem então é de Deus? Quem é onde é que eu vou? Os verdadeiros estão, perdem a confiança, e vamos entrar naquele fenômeno que o Brasil chama de desigrejado. Ninguém confia mais em pastor, ninguém confia mais em igreja nenhuma. Para indicar um membro de uma igreja, todo mundo não sabe onde vai indicar, e estamos a caminhar para essa situação. Então é importante você que está a assistir o live, não apenas assista, mas vai deixando o vosso. Só que tem 76 pessoas online, mais 46 likes. Significa que o Hugo é bom na matemática, cerca de 30 pessoas estão assistindo o live sem darem o like. E imagino, provavelmente não vão partilhar. Só mais uma outra coisa. O outro grave problema que nós temos, pelo menos a nível de nós assembleanos, são as conexões. Eu acho que os jovens da minha geração, eles não acreditam no que Paulo disse em 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu acho que eles realmente não acreditam nisso. Há todo tipo de conexões. Pastor Psenuco, me ouves? Há todo tipo de conexões profanas. Como é possível você aparecer no mesmo panfleto com falsos profetas? Eles não se sentem mal, estar lado a lado com o falso profeta. Falando isso, Hugo, há um comentário do Milongueira que eu queria pôr, mas acho que você não viu. Ok. Não, eles não se sentem mal. Eles no mesmo panfleto, está lá falso profeta, nas mesmas atividades com os falsos profetas, estão todos juntos. Quer dizer... Tá aí, olha aí o comentário do Milongueira aí. Ele diz... que o pastor Noé Mateus está... Quem não conhece o pastor Noé Mateus, esse que está aqui na foto aqui. Ele diz, depois do pastor Vicente, ele diz, pastor Noé Mateus está a realizar uma atividade em sua igreja e o média João Rodrigues vai pregar lá. Sinceramente, não sei o que os mais velhos, se os mais velhos não vêm ou simplesmente fecham os olhos, porque ele posta um panfleto normalmente. Esse é o comentário do Bruno Milongueira. Mas então, Bruno, então o que eu estou a dizer aqui, não sei se você estava no princípio, mostra só aquela foto lá onde está a primeira foto onde está lá o senhor Okuma, esse Metuche lá. Olha, então você tem... Então, olha para essa foto. Tem aí um indivíduo, esse Eliseu, esse jovem que está aí ao lado do Okuma, chama-se Eliseu. Hein? Foi expulso da Assembleia de Deus, expulso por feitiçaria, foi expulso por... Repito, ele foi excomungado, houve um documento oficial
assinado pelo reverendo Francisco Sebastião, o excomungando por prática de feitiçaria. Ele era da CAP, ok? Era do pastor Ismael. Foi expulso por prática de feitiçaria. Você vê aí esse profeta Miese, falso profeta, Metuxelá. Tem esse jovem David Pongo, que é assim, a confusão é a pessoa. Deus, quando Paulo diz que Deus não é Deus de confusão, mas Deus de ordem na igreja do Santo, esse confusão aí no original grego é David Pongo. Quer dizer, é uma confusão terrível. Então, não é de espantar que o Média João Rodrigo vá para a igreja. Ele participa constantemente da igreja do Ismael Pinheiro Sebastião. Então, repito, o dia. Eu fico muito preocupado. Eu espero e oro a Deus que os mais velhos façam alguma reforma agora, enquanto eles estão vivos. Porque se nos acontece o azar desses mais velhos partirem para a eternidade, se os mais velhos partem para a eternidade sem fazer... Hugo, tem um comentário aqui que diz que esse Eliseu já foi expulso da Metodista, se não me engano era do Prenda, da Metodista e agora da Assembleia de Deus. Vai, esses pastores, se morrem... Não, o Bruno está dizendo que foi expulso. Ele saiu, não foi expulso. Não, ele foi expulso. Ele foi expulso. Foi excomungado. Percebe? Então, se esses mais velhos vão para a eternidade, se o Senhor chamar eles, sem ele fazer essa reforma, nós estamos perdidos, porque há uma chance de alguns desses jovens lá da outra foto, principalmente pessoas como Ismael Sebastião, eventualmente assumirem um cargo, já assumem hoje em dia. Nós estamos perdidos. Você vai ver a Assembleia de Deus, os Média, como é que é? Tiago Brunet. Quem é o tipo de pessoa que o pastor Ismael traz para a igreja? É Tiago Brunet, Bruna Marquezine, como é que é aquele outro? Igrejas midiáticas, Nete Nahara, quer dizer, é isso, nós vamos virar uma iurde autêntica. Então, Deus nos guarde. O cenário é caótico, é terrível. E o mais triste, o que mais me aborrece, são os rapazes dele da linha de frente, os contra-apologetas, não é? O senhor Vicente Lubrano, o senhor Okuma Jorge, esses combates. Hugo, É uma vergonha. O Hugo é um tropa de choque que ele está mostrando que o meu problema não é com a população, esse outro Timothy que eles levantaram para fazer frente. Não, com certeza. Por quê? Porque o povo, o fã do falso profeta, é um indivíduo iludido, completamente iludido. Você acha que esse Vicente Lubrano é iludido? Ele não é iludido. Você acha que esse senhor, o Kuma Jorge, é iludido? Ele não é iludido, ele está ciente do que está a fazer. Mas são pessoas de uma perversidade monstruosa. O Deus deles é o ventre, eles só pensam em estar assim, nessa foto aí, eles se sentem muito grandes, excelência, é uma estupidez sem precedente. Essas pessoas não têm nenhum zelo pela sã doutrina, pela verdade, pela ortodoxia. É ortodoxia? Eles estão nem aí para ortodoxia, então estão se lixando para ortodoxia, para Cristo. Eles querem isso, excelência, aparecer nos abalas, nos dias mais privilegiados. Então, e eles vão fazer de tudo sempre para limpar a imagem dos que eles promovem. Então, dos que patrocinam os grandes eventos. E é isso, o Deus deles é isso. São os eventos, são a fama, estatuto. Estão completamente perdidos, são pessoas abjetas. E eu já disse ontem, a Bíblia diz, quem não ama, se alguém vem ter contigo e não traz essa doutrina, não saudes, nem recebas em suas casas. Por isso eu digo que esses todos, se o dia que cruzarem comigo, não esperem que eu vos saúde. Isso não vai acontecer, porque eu tenho em meu coração que vocês não amam o Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz em 1 Coríntios 16, quem não ama o Senhor Jesus Cristo, que seja anátema, maranata. Boa. É assim, meus amigos, eu quero fazer um pedido para vocês. O pedido é partilhem ao máximo. Além de partilhar, vocês que eu recebi mensagens de pessoas que disseram assim,
Cianuque, você é muito útil para a nação angolana. Reconheço que sou útil, um mísero servo. Hugo Jordão, muito útil para a nação angolana. Você que sentiu da parte de Deus sempre fazemos esse apelo, poucas pessoas contribuem, vocês preferem dar mais lá nos média, peça ao nosso IBAN, ao meu IBAN, contribua para nós investirmos mais nas nossas redes sociais, assim alcançar mais almas, divulgar. Isso é muito normal no Brasil. Aí em Angola é que vocês fazem muita confusão. Ah, não, pedir dinheiro lá no chat, no Facebook, lá na página. No Brasil é muito importante, são as pessoas que contribuem financeiramente para que os canais possam edificar. Se você acha que esse canal edifica você, você não vem apenas aqui porque estão a destapar Cuba, olha, agora Fuxico Gospel. Já falamos, nós não temos nada a ver com Fuxico Gospel. Nós estamos a fazer um trabalho sério, um trabalho de regresso à ortodoxia, um combate. Só mais uma outra coisa. Meus irmãos, saiam dessa live com uma coisa nos vossos corações. Deus é santo. Deus é santo, sabes? Esses indivíduos vão querer rebater como sempre, mas em nossos corações existe a ideia de que Deus é santo e nós estamos santificando o nome do Senhor. Esses vivem de mistura em mistura, vivem dessas coisas, esse é o ambiente deles. E não vão mudar. Eu não espero, pelo menos nos meus dias de vida, eu não acho que esse senhor Lubrano Vicente, ou Kuma Jorge, esses não vão mudar. Então, vocês que estão a nos ouvir, nós fazemos isso para que... É melhor citar todos para o Kuma não falar, o Kuma disse que tem raiva antiga, é raiva antiga. Não, é todos eles. Então estou a citar o senhor Vicente Lubrano, Joel Van Dunen, esses são os que vêm defender constantemente. Sim, Joel Van Dunen veio defender também, me lembro. Esses são os que vêm defender constantemente. Então são pessoas perversas, são pessoas assim de uma índole... É ruim demais, não tenho nem palavra para descrever essas pessoas, abjetas demais. Então, você que está nos ouvindo, pare e pense um bocadinho. Sai desse mundo de ilusões. Você que é pregador, deixa disso. Sirva as pessoas em espírito e em verdade. Sirva a Deus em espírito e em verdade e sirva o povo de Deus. Para dessa loucura, sou pregador, as conexões. Para dessa loucura de conexões, de fama. Esquece isso, vai servir a Deus. Sirva a Deus, sirva na tua igreja local, sirva os santos. Para com essa loucura de sou pregador itinerário, sou pregador. Deixa disso. Nessa loucura de ser o seu pai grande, é que esses foram buscar poder, foram se conectar com falsos profetas e toda sorte de males que hoje apoquentam a igreja. Mas Deus é fiel. O vento do avivamento vai soprar e já começou a soprar. Já começou a soprar. Deus não se deixa escarnecer. Um grande avivamento vai sacudir a nossa nação. Alguns que estão do lado errado vão ter tempo ainda de vir para a luz, mas outros vão ficar na lata de lixo da história, como sempre acontece com quem se coloca do lado errado da história. Boa. Estava eu aqui a dizer, e faço das palavras do Pedro que assisua as minhas palavras. Sirva a Deus servindo as pessoas. E se você serve as pessoas, contribua para o crescimento do nosso canal. Precisamos alcançar mais pessoas em todas as províncias de Angola. Isso só será possível com a sua contribuição. Mexa o bolso e faz chegar os que fazem rir para os apologetas. Mostrem que vocês são verdadeiros. Eu falo o seguinte, e falei isso para alguém hoje. Acho que esse alguém não vai comentar, nem vai pôr like, mas está assistindo. Está aí do outro lado. Falou. Você já reparou que as pessoas não têm preguiça de dar nos BMs, 2 milhões, 1 milhão, mas vocês para darem 50 mil, 100 mil no show, dói. E aí ficam mesmo aqui, ficam nos dá de sangue, mas dói. Isso é demônio. Você tem que apoiar a obra de Deus. Apoio. Eu sei que é meio difícil para os verdadeiros, como Hugo e muitos outros, falar de dinheiro, mas nós temos que falar, apoiem. Está aí o pastor Mário Adalta chegou já no fim, cara, o apóstolo Mário Adalta, meu grande amigo, que disse, é verdade. Bem, apoiem, chamem no privado. Eu atendo todo mundo, eu não sou armado em pai grande. Atendo todo mundo, ouço todo mundo. Então, deixem vosso apoio. E também dizer para vocês que damos então a abertura, eu e o Hugo, de uma sessão, de uma série de vídeos onde nós vamos falar sobre o sacerdócio. Você ouviu falar sobre o sacerdócio? O que realmente é o sacerdócio segundo a Bíblia Sagrada? Sacerdócio e profetismo na Bíblia. Você vai aprender com Cianuque Monteiro e Hugo Jordão a partir
do Brasil e Portugal. Vocês que têm sempre nos acompanhado, obrigado pelo carinho da vossa audiência. Tem a mulher de Deus, Manuela Manuel, que diz: eu creio neste evento do avivamento que irá varrer Angola e depor o falso profetismo. Olha, mulher de Deus. Pastora, embora o Hugo não concorda muito com o título, mas deixa de chamar aqui. Ela é a pastora Manuela Manuel, minha grande amiga, mulher do homem de Deus. Deus te abençoe. São divergências teológicas, não é? Não faz dela. Não, essa é também uma forma de. Mas é uma mulher de Deus que ela apoia o nosso trabalho. Sim, olha, já contribuiu também. Aí está, tá vendo? Não, eu só falei isso. Deixa eu só terminar essa parte. Eu só falei isso porque as pessoas pensam que nós estamos aqui para criticar todo mundo. Não é isso. Existem coisas que eu posso discordar e a irmã pode discordar de mim. É normal eu errar, é normal você errar, é normal eu cair. Nós temos que entender isso, é normal você também cair. Mas agora, a feitiçaria, o falso profetismo, as heresias, Cristo tem que se levantar o sacerdócio, e defender e combater quem está a falar a verdade. Isso está mal. Isso não vamos, as duas, não vamos falar. Deixem-me aqui dar o meu agradecimento às duas Manuelas, missionária Manuela, pastora Manuela, as duas Manuelas que comentaram na live já deram contribuição, sim, para engajamento da página. Era a página só para esclarecer, agora a página Teólogo Cianuco Monteiro. Manuela Manuel enviou já há 1 ano a sua contribuição, a Manuela Faria também enviou há 1 ano a sua contribuição. Então, já faz 1 ano que vocês não contribuem. Deus abençoe. Eu e o Hugo vamos estar aqui para servir-vos, para falarmos sobre o sacerdócio, para refutarmos o falso sacerdócio e para trazer a verdade. Deus em Cristo vos abençoe. Primeiramente, como abordagem histórica. Pode despedir o povo. Primeiramente, como abordagem conceitual até. Vamos ver o que é isso, sacerdócio? O que é que eles querem dizer com sacerdócio? Práticas, essa coisa dele dizer que vamos orar vamos fazer oração nuns. Com vela, vamos orar com vela, vamos te impactação, afetação, vamos ver isso tudo. Depois uma abordagem histórica. É Angola quem trouxe isso. Não foi o BM Samuel. BM Samuel caiu de paraquedas agora. Ele próprio diz, ele próprio testemunha, diz que eu andei muitos anos a me arrastar, muitos pastores me penetraram anos, quer dizer, ele próprio assume isso. Ele vai dizer que foi atrás, ele chegou agora. Ok? Então nós vamos ver quem trouxe isso. Os pais grandes do sacerdócio, Metushelá, por exemplo. Depois nós vamos fazer uma abordagem apologética. Vamos ver com as escrituras, conforme Paulo disse, comparar coisa espiritual com espiritual. Vamos comparar com as escrituras. Você tem que ter o teu caderno, o teu papel e ir fazendo apontamentos, ok? Então, orem por nós também. Vocês podem pensar que estamos aqui a entreter pessoas ou a brincar. Vocês não têm noção dos ataques espirituais que a gente sofre. Eu até evito falar disso, mas pronto, ok? Orem por nós. Qualquer coisa, dá um sinal. Aquelas pessoas que nós falamos, espero de fundo do coração que Deus toque. E é isso. Agora, os que acham que tem inveja deles ou da grandeza, raiva, deixa-lhes lá o Satanás continuar a lhes iludir, que é isso. O Lipinco se escreveu, eu até ri aqui, muitas lutas, falsos profetas, afrocentistas, ateu. Feministas. Para isso, Deus está levantando vocês, futuros apologetas, para defender, vocês são os atalaias, para defender a obra de Deus. O trabalho apologético é bem-vindo em Angola, diz o pastor Mário Adalta. Com a palavra aqui do pastor Mário Adalta, todo trabalho vai ter erros, vai ter momentos mais assertivos e momentos menos assertivos. É possível que o pastor Cianuco se equivoque ao longo da sua, numa ou noutra fala. É possível que um vai ter uma fala mais acalorada. É possível, mas agora o que você não pode fazer é tentar comprar gatos por lebres, tentar criar uma falsa equivalência. Eu não concordo com o falso profeta, mas também aquele apologeta. Não, quer dizer, você está a pegar. Não há proporção, não há proporcionalidade. Você não pode, o erro da fala do apologeta não pode te ferir mais do que a bruxaria que ele está a expor. Pode ser que ele às vezes cometeu um erro, foi muito duro, foi muito incisivo, muito acalorado na fala dele. Mas você tem que ser muito doido para equivaler as duas coisas. Quer dizer, o outro está a expor a bruxaria. Às vezes foi um bocadinho mais agressivo e falou assim de um jeito que você não gostou.
mas está a expor a bruxaria. Às vezes você não sabe se tem uma... Porque muitas vezes, pastor Sianuca, às vezes nós somos assim um bocadinho agressivos. Por quê? Eu tive um primo na França. Foi nessas igrejas dos média, ficou lá, lhe privaram de tomar comprimido, de tomar... Quase morreu. O outro primo que vive aqui, que teve que lhe socorrer, quase morreu. A mulher também, quer dizer, quase estava morto, meu Deus. Então, quando a gente vai fazer isso, às vezes, quando esse lado emotivo vem à tona, você não sabe, às vezes, se temos alguma coisa um bocadinho mais pessoal, assim, por exemplo, um falso profeta aqui, epá, temos um caso grave de uma irmã, estamos a falar, mas se calhar temos uma ovelha na nossa igreja, uma irmã, alguém que foi, por exemplo, estuprada ou abusada sexualmente por um feiticeiro. Você não sabe. Então, às vezes, a pessoa no calor pode falar um bocadinho, com uma linguagem um bocadinho mais incisiva, mais dura. Agora, você, no auge da tua imbecilidade, às vezes, quer equivaler. Não sou a favor da bruxaria, mas também tem muita apologeta que fala muito duro. Pelo amor de Deus, você tem que valer. Quer dizer, o outro roubou galinha, o outro roubou o fundo soberano do país. Para você estar no mesmo nível, quer dizer... É o que acontece em África. Quem roubou no fundo soberano fica 2 anos na cadeia, depois sai. Quem roubou galinha fica preso 18 anos. Ok? Boa, boa. Eu vos despeço com a bendita paz do Senhor Jesus Cristo e nós vamos estar aqui ao longo de toda a semana para falarmos sobre o sacerdócio e o profetismo à luz da Bíblia, com Hugo Jordão. Muito obrigado pelo carinho da vossa audiência mais uma vez. Estamos juntos. Deus abençoe. Deus abençoe.